Bom, gente, nós vamos agora, então, conversar com a doutora Keila Monteiro de Carvalho, oftalmologista, e que veio lá de São Paulo, direto daquela cidade maravilhosa. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Tudo bom com você? Boa tarde, Hilda. Como vai? Deu bem, graças a Deus. Melhor agora, né? Porque eu me lembro que o ano passado você veio até aqui, eu estava totalmente afônica, não conseguia conversar. Vi você e tudo mais, te dei um abraço. E eu queria agradecer a gentileza de você ter voltado aqui. Você tem consultório em São Paulo, mas tem aqui na cidade de Piracicaba também, é isso? Ah, também em Piracicaba. Já há mais de 35 anos, né? Que a gente tem consultório e eu tenho um centro cirúrgico em Piracicaba. E dá tempo de tudo isso, doutora Keila? Porque você faz muita coisa, né? Ah, é claro, é só você dividir no tempo, Esses dias eu vi alguém dizer assim, ó, o dia tem 24 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para lazer. Você consegue fazer isso? Não, 8 horas para lazer não tem. Não dá, a gente não consegue. Gente... Mas a gente se diverte trabalhando. Conta bem, né? Com os amigos é sempre muito bom. Graças a Deus por isso. Bom, doutora Keila, eu começaria conversando com você a respeito de, claro, nós vamos falar sobre óleos, né? E eu queria te perguntar assim, como é que a gente pode ter óleos saudáveis, uma visão perfeita? Você até me dizia há pouco, né, que muita gente tem algumas expectativas, mesmo com a idade avançada, de enxergar bem, né, de não perder nem um pouco da visão e tal. Então, eu queria te falar assim, o que de uma forma geral pode afetar a saúde dos nossos olhos e se existe alguma forma de a gente prevenir, né, que a gente fala sempre de trabalhar com prevenção é sempre melhor. Será que existe alguma forma de nós termos olhos saudáveis a vida inteira? Ah, sem dúvida, Hilda. Você veja, os hábitos de alimentação saudável, o fato da pessoa ter sempre o seu físico bem cuidado, isso promove a saúde ocular, sem dúvida, né? Hoje em dia é muito falado o papel dos antioxidantes. Sim. E isso já é totalmente conhecido, por exemplo, na prevenção da degeneração de mácula relacionada à idade. Porque com a idade, após os 60 anos, é muito frequente ocorrer essa degeneração de mácula, né? Que é o ponto central da visão. E então a pessoa perde aquela capacidade de ver pequenos detalhes, de ver coisas pequenas, e ele passa a usar só a visão periférica. E isso é associado, é claro, com problemas sistêmicos, por exemplo, a hipertensão arterial, não bem tratada, ou diabetes mellitus, que esse é um grande vilão para o olho. Então, a pessoa que tem diabetes, às vezes chega no médico e fala assim, o meu está 150, mas 150 é totalmente fora, o olho não aguenta isso. Por enquanto não tive nada, pura sorte, porque com o tempo vai ocorrer. E quando iniciam essas alterações do olho, por exemplo, do diabetes que não está bem controlado, aí às vezes é inevitável. Então, o isso pode diabetes causar não pode cegueira, ter não? nem um pouquinho, ele tem que estar abaixo de 100. Se ele estiver acima ele pode ficar de 100, cego? Pode ficar cego. É claro que hoje existem muitos tratamentos. O primeiro é a aplicação de laser. Quando só o laser não é suficiente, então entram cirurgias, nos estados mais avançados. Mas sempre já é um estado patológico, em que o olho já está com alterações. E o uso dos antioxidantes via oral, que os mais comuns são zinco, cobre, selênio e vitamina A, C e E, sem dúvida colabora, cada vez é mais ousado, já é bastante provado nessa questão degenerativa. Volte lá que eu perdi. O zinco, cobre e selênio, inclusive eu tomo isso. Isso deve ser prescrito pelo médico, isso, né, Hilda? Sim, claro. Eu fiz 32 exames para chegar nessa... Não é só isso, tem mais coisa. Tem magnésio, tem uma série de coisas. Tem. Vitamina O básico é zinco, A, cobre, selênio, e vitamina A, C e E. C e E. A vitamina A, se a pessoa é fumante, não convém que ela tome, né? Ah, é? Então a gente usa luteína e zeaxantina, que já é mais natural. Então é provitamina A, que vai se transformar no organismo. Isso tudo pode fazer fórmula, né? Tem medicamentos prontos. E existe também outros microelementos que podem ser adicionados, uma lista assim enorme, mas esse é o básico, é o principal. Bom, me diga uma coisa, então uma pessoa assim, com uma alimentação equilibrada, uma vida saudável, se exercitando, quer dizer, tendo uma vida tranquila e equilibrada, ela começa a ter os efeitos dessa degeneração macular, então a partir de que idade? O que se diz é o seguinte, que
há uma certa prorrogação, entendeu? Porque o outro item que vem junto com isso é a pessoa evitar o estado inflamatório do organismo. Então, a pessoa, por exemplo, que tem artrites, artrite reumatoide, a pessoa que apresenta doenças cardiovasculares, são estados inflamatórios do organismo que vão levando à degeneração do organismo inteiro, inclusive do olho. Então, assim como o diabetes, que é um estresse oxidativo, né? Assim que é chamado. Então, a pessoa precisa ter esse cuidado e cuidar das doenças. Ele não pode estar doente. Sim, ele pode ficar doente, mas não pode estar. Não permanecer. Então, ele tem que tratar. Uma glicemia de jejum de 150 é totalmente inadmissível para o olho. E se o médico clínico, às vezes, acha que o corpo suporta, mas o olho não suporta. Ele tem que ter a glicemia de jejum abaixo de 100. Ele tem que tomar medicação suficiente para que isso permaneça sempre no limite dentro do normal, não pode dar nem um pouquinho acima, porque com os anos vai ter consequências. E aí eu ia até te perguntar se, por exemplo, você assistir televisão sem luz, ler com luz fraca, isso pode vir também a acarretar algum problema? Pode, quer dizer, pode ajudar aí nessa questão toda, doutora? Não, esses efeitos ambientais, no máximo, vão dar um cansaço, né, maior no olho. Então, a gente recomenda que tenha sempre uma pequena luz, para não ter um contraste muito acentuado, ou que a pessoa use o óculos, no caso, corrigindo os pequenos graus, para que não haja esforço visual, mas não que vai ocasionar doenças, isso não ocasiona doenças. Uma criança muito perto da TV, muito perto do computador. Ah, criança muito perto da TV, esse precisa ir no oftalmologista, evidentemente, porque você precisa descobrir se é uma mania dela, né? Como os pais falam, que às vezes é uma mania, ou se ela realmente que ela tem quer um problema. interagir lá, né? Ela quer entrar dentro da tela para também participar do desenho, Mas né? geralmente porque ele enxerga bem. É? É mesmo? É, porque ele enxerga bem. E a gente tem testinhos desde nenê, Ah, né? me fala sobre isso. Você falou que ia trazer mesmo. Vamos ver aqui, doutora, juntas. Quero ver. Então, a gente pode fazer teste de visão até em nenezinho, né? Ah, Ó, é? esse daqui é um teste, que são essas raquetes, e aí tem essa que é cinza e a outra que é listadinha, né? Tá. Aí a gente apresenta assim para a criança. Para onde você acha que a criança vai olhar, Hilda? Eu acho que ela vai olhar para a listinha. Para a listinha, claro, né? É o que chama mais então, atenção. Aí a gente vai trocando. Daí eu vou pondo a listinha menor. Depois eu ponho a listinha bem menorzinha. Você vê que aqui, ó... Já confunde. Já confunde. O nenê já vai ficar... onde estará a listinha? Entendeu? Ele já não Bom, ele consegue... nem vai... Deixa eu ver. Não, eu vejo a listinha. Estou vendo ainda, você doutora. Você tá pertinho. Mas se você estiver bem longe... Mas deixa eu ver de longe. Nossa, não dá para ver. Bem longe. É, não vai dar. E aí a gente tem uma medida, né? Que já vem aqui anotado. E a gente... Isso chama-se olhar preferencial. E essas outras listas aqui daí? São várias, são né? várias. Nós temos 8, até a última, que é a mais fininha. Que é essa aqui. Que é essa aí, e que a maiorzinha, se confunde bem. Ah, bom, mas a E maior a maiorzinha é enorme. grandona, né? Quer dizer, essa seria o quê? Uma coisa parecida com essa no final. E essa grande... Essa grandona é a primeira, é bem óbvia. Depois você tem uma... Aí vai mudando, que tem as intermediárias. Quer dizer, esse é um teste para criança, então? Para nenê. Para nenê? Para nenê. A partir de que idade você pode começar a levar o seu filho no oftalmo? O primeiro exame do nenê é o teste do olhinho, né? Certo, lá no hospital. Está muito divulgado, que é feito no hospital. Certo. E aí você já verifica se um olho está igual do outro, se não tem anomalia, se não tem algum defeito congênito e se a luz está atravessando bem. Depois, se a partir disso foi suspeitado alguma coisa, ele já pode. Eu já tive muitos nenês que vieram no consultório na primeira semana de vida. É mesmo, doutora? Porque com probleminha, outro que já se manifesta. Agora, normalmente, para fazer, por exemplo, esses testes de visão, a gente faz em nenezinho com, assim, tipo 2 meses, porque ele já firma a cabeça. Então, a partir do momento que a criança firma a cabeça, ele já pode olhar para você e já responde. Porque não tem aquilo, doutora, que fala que a criança com 2, 4 meses não enxerga ninguém ainda? Eu discordo 2 meses disso. já enxerga, exatamente. Né? Porque o nenenzinho, realmente, quando nasce, ele só dorme, né? Ele ainda não está contactuando com o mundo externo. Mas a partir mais ou menos de 2 meses de idade, o nenê já vê a imagem do rosto humano de frente e já dá aquele sorrisinho, aquela resposta. Essa resposta de sorrisinho que ele dá já demonstra que está enxergando. Certo. Tem gente na linha, doutora? Vamos ver quem é? Alô? Boa tarde. Boa tarde, quem está falando?
Antônio, Antônio. De onde, Antônio? da Abílio Pedro. Do? Abílio Pedro. Tá, seja bem-vindo então. E aí, como é que estão os olhos aí, Antônio? É o seguinte, doutor, eu queria fazer uma pergunta, doutora Keila. Keila, isso. A respeito, eu tive toxoplasmose e eu perdi uma visão. E eu tomei Miticorten. Esse Miticorten retinha água no corpo. O meu triglicérido chegou a 1444. E no caso aí depois veio o diabetes. Aí eu controlei o remédio. Hoje eu não tenho mais o diabetes assim, entendeu? E eu gostaria de saber do que vem essa toxoplasmose, porque eu mexia só com pomba. Só com o quê? Só com pomba, da praça, de caixas d'água, entendeu? E eu peguei aquele pó. E aí eu fiquei cego, de um olho. Você está assim há quanto tempo, Antônio? Que eu tô assim? É, Começou a doença em 2003. 2003. Você procurou médicos? Procurei, me tratei, fui tratando e a doença foi perdendo como ela ia cicatrizando a ferida, a bactéria, ela ia cegando, até chegar aos 100% sem a perda de visão. Você entendeu? Tá. E agora é o seguinte, cada 3 meses, 6 meses eu passo com o oftalmologista para saber se a outra, então eu gostaria de saber dela, se pode acontecer de passar para outra. Doutora? Antônio. Pode, lógico. Pois não, Antônio. O seu caso de toxoplasmose, isso ocorre mesmo, frequentemente no adulto jovem. Muitas vezes já na criança. Às vezes a criança já nasce com esse probleminha, mas às vezes no adulto jovem que ocorre. Então a toxoplasmose ela é uma doença sistêmica, ela é do corpo todo, porque o toxoplasma está circulando no sangue e ele atacou a vista, aquela área central da visão. Esse caso, quando já atacou, há uma destruição do tecido central e então não há solução para aquele olho. Se o outro olho é normal, ele pode desenvolver todas as atividades, inclusive dirigir, tudo mais, não há problema nenhum. O cuidado deve ser esse, Antônio, você deve ir ao oftalmologista pelo menos a cada 6 meses, mesmo sem sintomas, para pesquisar se está tudo estável, se não ocorreu nenhuma novidade, para poder ser tratado a tempo, de não vir a ter o mesmo problema do outro olho com a perda da visão central. Legal, isso é uma boa indicação aí para o Antônio, cuidar bem dos olhos, né?